A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Aprendo nela a vontade de Deus, que livro incomparável. Boa noite, irmãos, bem-vindos a mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos o capítulo 3 de Malaquias e fomos até o verso 6. Hoje vamos dar continuidade a partir deste verso 6. Os versos seguintes são os mais lidos, mais conhecidos, principalmente o verso 10 deste capítulo 3 de Malaquias. Também muito explorados e muitas vezes mal entendidos. Vamos então ao estudo. Primeiramente nós vamos ler, começando no verso 6 e vamos até o verso 12. De fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Como deu para perceber nesta leitura, são muitos mesmo os questionamentos relacionados a esses versos lidos, porque alguns se aproveitam deles para defender seus próprios interesses. Ao mesmo tempo, realmente é bíblico o assunto sobre o dízimo. E assim, aqueles que têm dificuldade neste assunto dão a desculpa de que este assunto, esta passagem, está no Antigo Testamento. Vamos lá então, vamos continuar o nosso estudo a partir
do verso 6. Como já lemos na semana passada, esta é uma declaração de Deus que termina a sessão anterior que nós estudamos na semana passada e inicia uma nova sessão. Em todas elas, neste formato de diálogo, Deus mostra um erro, uma falha, um pecado de Israel e faz os seus comentários, advertências e também promessas havendo arrependimento. Aqui começamos mais um exemplo de Deus dentro deste livro onde ele já deu vários, e nós vamos ver mais uma vez neste estudo a lista de pecados que nós já até estudamos assim, até aqui apenas em 2 capítulos e mais 5 versos até o presente. Então Deus diz: de fato eu, Senhor, não mudo, uma declaração importante e enfática que mostra um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade. Eu não errei, nós já falamos isso no último estudo. Estou lembrando para que entremos a partir do verso 7 no próximo assunto, porque o verso 6, como já falei, é de uma certa forma uma introdução a este assunto. Então Deus diz: eu não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos diante de tanto pecado, diante de tanta coisa errada que esse povo estava fazendo. Deus é muito misericordioso, Ele não muda em sua misericórdia. Ele é muito paciente, não muda em sua paciência. É muito tolerante e é também amor e compaixão. E é isto que ele diz aqui. O próximo assunto, então, será a falta de cuidado para com a manutenção da casa do Senhor, o templo, pela infidelidade, principalmente por isso, pela infidelidade nos dízimos. Verso 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Desde o tempo dos seus antepassados. Examinando a história de Israel e Judá, sua distância de Deus foi uma constante. Isto sempre aconteceu na história de Israel. Eles tinham momentos em que se aproximavam de Deus, quando um servo fiel na liderança do povo os conduzia a fazer isto. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, desde o tempo dos seus antepassados, eles se desviaram dos decretos de Deus e não os obedeceram. Então, sua distância de Deus foi uma constante. Deus levantou muitos profetas para provocar-lhes o arrependimento necessário ao perdão, mas na maioria das vezes Deus foi rejeitado. Grande característica de Deus: levantar servos seus para trazer o povo de volta, mas muitas dessas vezes Deus foi rejeitado. O povo chegou a sofrer o exílio como castigo para se voltar para o Senhor. Olha, Deus os disciplinou, Deus os castigou de muitas formas. Muitos inimigos os dominaram ali mesmo na sua terra, mas Deus chegou a tirá-los de sua terra para mostrar-lhes que
que Ele era Deus, que eles precisavam se voltar para Ele. Chegou, como estamos falando, até a levá-los para o exílio, terra estranha na Babilônia. As 10 tribos, estas foram exiladas pelos assírios e elas até perderam a sua identidade, misturando-se com outros povos. As 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, foram exiladas na Babilônia, voltando depois de 70 anos para a sua terra. Então Deus chegou até mesmo a dar-lhes este castigo do exílio para se voltarem para si, para o Senhor. E agora, depois desse período, quando voltaram à sua terra, passaram-se 70 anos, passaram-se mais vários anos da sua volta, da restauração dos muros, da restauração do templo, da restauração do culto e holocaustos ao Senhor. Mas o que acontece? Em muito pouco tempo, voltaram às práticas que Deus havia reprovado. Então Deus fala: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim. Então Deus dá a oportunidade de arrependimento. Voltar é converter, é mudar de atitude, de pensamento, de vida. E é isso que Deus convoca, convida o povo a fazer. O arrependimento é elemento essencial na conversão de uma pessoa a Cristo. Então ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Eu voltarei para vocês significa o quê? Que Deus responde ao arrependido com perdão e salvação. Aquele que se volta para Deus, em sua resposta, Deus também se volta para aquela pessoa. É como aquele verso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ou aquele outro verso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então Deus diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como voltaremos? E o sentido aí da pergunta do povo é: voltar em quê? Onde é que nós erramos? Qual é o problema? Eles não reconhecem a necessidade de arrependimento. E aí temos um problema, porque quando a pessoa não reconhece o seu erro, não reconhece a necessidade de arrependimento, não quer se arrepender, como Deus pode perdoar essa pessoa? Como ela pode ser restaurada? E este é, nos nossos dias, inclusive, o problema de muitas pessoas. Elas acham que são pessoas boas, elas acham que não precisam se arrepender de nada, que Deus é bom, que Deus vai relevar tudo. Mas a mensagem de Deus para Israel e a mensagem de Deus hoje é a mesma: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Verso 8. Pode um homem roubar de Deus? Nós mesmos poderíamos fazer essa pergunta. O Deus que tem tudo pode ser roubado? É claro que, se ele não permitir, não. Mas se ele simplesmente
deixar que a pessoa continue com suas atitudes, nós vamos perceber aqui que sim, isto é possível quando nós não cumprimos nossa parte num acordo, numa aliança feita com Deus. E foi isso que aconteceu com Israel. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus exemplifica em que eles precisam se arrepender. Os dízimos são mais um exemplo. Olhando para trás no nosso estudo, há muito o que se arrepender. O que nós estamos estudando hoje é apenas mais um exemplo daquilo que o povo de Israel precisava se arrepender. Então Deus diz, vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que te roubamos? Eles não enxergavam. E Deus esclarece, nos dízimos e nas ofertas. Por quê? É possível roubar de Deus? Roubo, na definição mais simples que conhecemos, é a apropriação de algo que não pertence àquele que se apropria do objeto de terceiro e sem seu consentimento. É pegar algo de alguém sem o consentimento daquela pessoa. Pegar, mas não para devolver novamente. Pegar para si, se apropriar. Isto é roubo. Então, como é que se rouba a Deus? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Bem, vamos à palavra de Deus para entender isto direitinho. De acordo com a lei de Moisés, os dízimos pertenciam a Deus. Levítico, capítulo 27, verso 30, é um dos textos, um dos versículos que fala sobre isso. E de forma bem clara, Levítico 27, verso 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Quem determinou isto? O próprio Senhor, Criador de tudo, soberano sobre tudo. Ele assim decretou. E se todos os dízimos da terra, e aqui está frisando essa questão agrícola, porque está se referindo ao povo de Israel, que era um povo, claro, principalmente naquela época, um povo que vivia da agricultura, que está escrito aqui de forma bem clara então. Todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, são consagrados, dedicados, entregues ao Senhor. Ora, se são do Senhor e não estão sendo entregues a Ele, alguém está se apropriando indevidamente daquilo que não é seu. Então é esta a explicação quando o próprio Deus diz, vocês estão me roubando. Em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22, nós lemos, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. O texto vai continuar, mas vamos ficar apenas com esta parte aqui. Era a ordem de Deus, era mandamento. Não era simplesmente uma instrução, porque Deus enviava através de Moisés as instruções de como o povo deveria viver.
Aquilo era uma aliança entre Deus e o povo. Havia condições, até mesmo neste acordo, nesta aliança de Deus com o povo, para que eles sobrevivessem, para que fosse possível sua sobrevivência, para que Deus pudesse protegê-los, para que eles pudessem ser prósperos. E podemos até resumir, porque Deus é Senhor. Então, de acordo com a lei de Moisés, os dízimos pertenciam a Deus. Quem decretou isto? O próprio Deus. E o povo aceitou. Quando ele se reuniu com o povo neste ajuntamento solene e Moisés transmitiu sua lei, o povo aceitou. Então houve uma aliança. Apropriar-se, portanto, dos dízimos e das ofertas obrigatórias era roubo a Deus. Por que frisamos aqui ofertas obrigatórias? Porque além dos dízimos havia também ofertas decretadas por Deus para o povo. E nós lemos aqui no verso 8: contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então não é nem só a questão dos dízimos, e é bom que nós lembremos isto para aqueles que dizem: ah não gosto de dízimo, isso inclusive é coisa do Velho Testamento, eu prefiro as ofertas. Estas pessoas estão se esquecendo que, dependendo da oferta, também existe lá uma designação de Deus para que isto seja de forma obrigatória feito, pelo menos ali para o povo de Israel, né? Vamos entender bem aqui esse contexto. Então, eles ali estavam se apropriando dos dízimos e das ofertas, aquelas que Deus havia determinado na lei, que deveriam ser entregues. Fazer isto, reter o que era de Deus, Deus diz aqui, é roubo. E no conceito mais simples de roubo, realmente é. Ofertas, como já falamos, existiam dois tipos de ofertas: as voluntárias e as ofertas obrigatórias. Elas, na verdade, são aí classificadas em vários tipos, mas nesta questão da entrega a Deus e não no tipo específico de oferta, nessa classificação aqui, existiam as ofertas voluntárias e aquelas que eram obrigatórias. Um exemplo de ofertas voluntárias nós temos lá em Êxodo capítulo 25, verso 1, quando o povo de forma voluntária veio a Moisés e fez várias doações para a construção do tabernáculo ali no deserto. Então, esse texto, Êxodo capítulo 25, verso 1, vai se referir a um tipo de oferta voluntária. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. É por causa dessa segunda parte do verso que nós concluímos que é oferta voluntária. O Senhor pede, mas aquele que se sentisse compelido em seu coração a entregar. Então aqui não há roubo, é uma questão de voluntariedade, de alguém que se coloca diante do Senhor querendo ofertar algo a Ele. Então temos aí este exemplo de oferta voluntária. Levítico 23, verso 38, é
É um verso que vem na sequência de uma série de especificações de ofertas obrigatórias que Deus dá ao povo de Israel. Ele faz isso ali em Levítico 23 até o verso 37, sendo que no verso 37 ele enumera um pouco essas ofertas obrigatórias. E no verso 38, Deus vai aqui, registrado em Levítico, lembrar que não existem apenas as ofertas obrigatórias, mas também as ofertas voluntárias. Vai fazer um pouco mais de sentido quando nós, na sequência do nosso estudo, abordarmos as ofertas obrigatórias que estão no verso 37. Levítico 23, verso 38, diz o que nós lemos aí: isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Esse verso 38, ele está se referindo ao verso anterior, o verso 37. Então, para melhor entendimento, vamos ler também o verso 37, que resume tudo que está anteriormente aqui no capítulo 23. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Neste verso 37, então, o que está sendo falado aqui? De forma resumida, tudo que foi especificado para o povo de Israel no capítulo 23, relativo às ofertas obrigatórias, quando elas seriam dadas nas festas fixas. Então é este outro tópico que nós temos aqui, ofertas obrigatórias. Quais eram as festas fixas? Lá no capítulo 23 de Levítico, nós temos a descrição delas. Então começa lá, fala do sábado, e isso era sempre os sábados. Fala da Páscoa e os pães sem fermento, e aí vai entrar nos primeiros frutos, que é a festa de primícias, uma festa aí na sequência da Páscoa. Depois da festa de primícias, a festa das colheitas, que é a festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa das cabanas. Então, essas festas, isto para citar as principais, porque eles tinham outras festas, e nestas festas, quando nós lemos aqui, nós vamos ver as especificações das ofertas obrigatórias que o povo deveria dedicar a Deus, entregar a Deus. Ofertas tinham que ser a melhor flores de farinha, animal sem defeito, perfeito. Oferta para Deus não é brincadeira, mas se nós pensarmos bem, quando nós vamos ajudar uma pessoa, nós devemos também fazer o melhor. Se formos dar uma roupa usada para esta pessoa, que seja limpa, que não seja rasgada. Sim, são princípios que nós aprendemos na Bíblia. Por quê? Porque tudo que nós fizermos devemos fazer o melhor como se fosse para o Senhor. Não é isso que nós aprendemos na Bíblia? Como vamos ajudar as pessoas de forma relaxada? Ora, se é como se fosse para o Senhor, então, inclusive nossas boas ações, as ofertas que fazemos a pessoas, a ajuda de alimentos e etc., tudo isso tem que ser
com capricho o nosso melhor. Mas voltando aqui ao nosso assunto, existem as ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias. Já demos exemplos de ofertas voluntárias e aqui neste capítulo 23 também demos o exemplo de ofertas obrigatórias e há outras. Por isso nós lemos nesse verso 38. Isso, ou seja, fora as ofertas obrigatórias, né? Está bem lembrado aqui. Fora as do sábado do Senhor, fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Por quê? Porque no verso 37, Deus tinha falado para eles: estas são as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Repetir para que fique bem claro. Então, aquelas pessoas que ficam falando e dando muita ênfase, que não concordam muito com o dízimo, que a oferta que é importante porque é algo que vem do coração, é claro que é algo que vem do coração, mas não pense que Deus não deixa de exigi-las também, ainda que sejam as voluntárias. Verso 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Vamos entender bem esta palavra pesada de Deus. Olha aqui, o exato momento em que isso acontece. O povo estava totalmente fora dos caminhos de Deus. Estava pecando de várias formas e também nos dízimos e ofertas. Eles estavam agindo fora da lei que Deus deu a eles. E assim como Deus os repreendeu em outras questões, aqui está repreendendo nas questões do dízimo e das ofertas. Então Deus diz aqui: vocês estão debaixo de grande maldição. Deus volta a falar sobre maldição, semelhante ao capítulo 2, verso 2, quando ele diz que até as bênçãos dos sacerdotes Deus iria transformar em maldição, ou seja, o povo não seria abençoado através das palavras dos sacerdotes. E isso tudo por quê? Vamos olhar a lista daquilo que já estudamos. Olhem a lista. O povo murmurava contra Deus porque queriam bênçãos. Os sacrifícios que ofereciam eram formais. Então eles pecavam também na questão do coração. Eram sacrifícios formais, frios, animais impróprios, e diziam que a mesa do Senhor era impura, olha, e ainda falavam mal da mesa do Senhor, coisa que eles formaram para dedicar a Deus. Hipocrisia, cegueira, tudo isso está aí incluso no procedimento do povo, no que diz respeito à sua adoração a Deus. Os animais impróprios, lembrem-se, doentes, com defeito, aleijados, cegos, roubados, eles chegavam a roubar animais e oferecer ao Senhor. Então, percebam essa lista de pecados. Que mais? Os sacerdotes desvirtuaram o ensino da lei. Lembram-se? Eles estavam mudando o ensino, a começar aí por essas práticas erradas, indevidas, não levando Deus a sério, não respeitando o Senhor, não dedicando todo um cerimonial solene a Deus, que é digno de reverência. Portanto, sem qualquer reverência, eles estavam prestando aí um culto ao Senhor. O que mais? Desvirtuaram o ensino da lei, os homens se divorciavam de suas mulheres e se casaram com mulheres pagãs, cometendo
por influência delas, idolatria e orgias. Olha quanta coisa, tudo isso nós já estudamos. Que mais? Eles eram violentos, para eles a violência era comum, como vestir roupas, como cobrir-se de roupas, é o que nós já estudamos também. Entre eles havia, vimos isso na semana passada, feiticeiros, adúlteros, gente jurando falsamente, exploradores dos necessitados, não respeitavam Deus, e a nação inteira não estava entregando os dízimos que, por lei, eram do Senhor. Então, por que eu quis enfatizar toda essa lista de coisas erradas que o povo estava fazendo? Porque muitas vezes em nossas igrejas, que tipo de pecado combatemos? Só a ausência de dízimos? No contexto aqui, Deus está chamando a atenção do povo, porque o povo está totalmente fora do padrão de Deus. Então o livro de Malaquias não é um livro que fala apenas dos dízimos, como muitas pessoas assim ensinam. O livro de Malaquias é um livro que fala daquelas pessoas que estão fora dos padrões de Deus, fora do culto a Deus, se desviaram de Deus para outros caminhos. O dízimo é importante, mas é um dos assuntos abordados aqui, e de forma severa, como os outros também foram abordados. Mas nos nossos dias, muitas vezes, dependendo da igreja, os líderes e donos de igrejas só lembram de ensinar e de ameaçar e de advertir as pessoas nas questões relacionadas à fidelidade financeira delas. Eles esquecem o padrão de vida que agrada a Deus e que eles deveriam também cobrar das pessoas e ensinar de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Verso 10. Então Deus, depois de falar do erro que eles cometiam e que era uma apropriação indébita, um roubo, o que Deus fala? Deus dá mais uma vez a ordem, o imperativo, o ensino bíblico que eles conheciam desde o Pentateuco, desde a Torá, desde a lei dada por Moisés. Verso 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Primeiro, tragam o dízimo todo. Não é uma parte. O que é o dízimo todo? Dízimo significa 10%. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Vamos entender também esse verso 10, o verso de repente mais mencionado deste capítulo aí, por aí afora, pelas nossas igrejas, para que não entendamos indevidamente a palavra de Deus. E vamos fazer isso começando aí por uma pergunta. Deus abençoaria o povo se fossem fiéis no dízimo, mas não mudassem de vida? Claro que não. O que nós lemos lá em Mateus 23, palavras de Jesus, o que Jesus fala em relação a isto? E olha, estamos indo ao Novo Testamento. Jesus aprovou o dízimo. O que Jesus fala aqui em Mateus 23, porém, que Jesus fala, não existe apenas o dízimo, irmãos. Existe uma vida que precisa estar no altar de Deus.
E dízimo, inclusive, é coisa de altar, de coração. A adoração é a adoração, faz parte da nossa vida de adoração a Deus. Então, Deus abençoaria o povo se fossem fiéis no dízimo, mas não mudassem de vida? É claro que não. Nós lemos assim em Mateus 23, verso 23, palavras de Jesus contra os fariseus, os líderes religiosos da sua época. Fariseus, saduceus, todos aqueles doutores da lei, inclusive, que ficavam trazendo peso para o povo com as suas exigências, mas eles mesmos não davam exemplo. Então Jesus diz aí: ai de vocês, mestres da lei. Olha aí, aqueles que ensinavam a lei, os escribas, os doutores da lei. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. E Jesus ainda vai continuar: guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Bem, o que Jesus deixa bem claro aqui: os dízimos são parte da lei de Deus, sim. E Jesus fala para aqueles mestres da lei e fariseus hipócritas: vocês devem fazer isto, mas não podem esquecer. E Jesus chama de parte mais importante, porque tem a ver com o estilo de vida que nós levamos. Ele diz: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas o que nós vemos aqui os israelitas fazerem, de acordo com Malaquias? Eles exploravam o povo. Nós já vimos isso no estudo passado. Eles desprezavam suas mulheres, a vida estava totalmente fora dos padrões de Deus. Deus não era o centro de suas vidas, eles não eram servos do Senhor. Então, vamos frisar bem isto aqui. O dízimo era mais uma das falhas deles. E se eram falhas em tantas outras coisas, como não seriam nos dízimos? Já os fariseus e os escribas, eles eram bem específicos nos detalhes dos dízimos, porque eles cobravam isto das pessoas. Mas a vida deles, a justiça, não, eles eram parciais. Eles davam preferência. Eles, nos seus banquetes, Jesus falava muito sobre essas coisas também. Eles não exerciam misericórdia, eles criticavam Jesus porque curava no sábado. Eles não pensavam nas pessoas. Lembram-se, Jesus falou: o sábado foi feito por causa do homem. Se o homem tem necessidades, essas necessidades têm de ser atendidas. E fidelidade, eles não eram nem um pouco fiéis ao Senhor. Vamos continuar. Bem, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Eram as salas do santuário reservadas para armazenar tesouros, armazenar os mantimentos também que eram recebidos como dízimo e que seriam alimento, sustento, para sustento dos sacerdotes. Então temos aí algumas referências bíblicas relacionadas a estas salas, mas vamos em frente. Qual que era então a finalidade do dízimo? O que é importante entendermos aqui para também aplicarmos nos nossos dias a questão do dízimo com entendimento. Então Deus fala aqui nesse verso 10: para que haja alimento em minha casa,
tragam o dízimo todo, ou tragam todos os dízimos, para que haja alimento em minha casa. Vamos à Bíblia para ver uma finalidade lá no contexto de Israel. Números 18, verso 21. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Sustento dos levitas, sustento dos sacerdotes, sustento daqueles que trabalhavam no reino de Deus, especificamente nas coisas relacionadas ao templo, ao tabernáculo, dependendo aí da época da história. E nos nossos dias, vamos pensar, nós, Igreja de Cristo, nós nos reunimos num local. Este local precisa de manutenção. Neste local nós utilizamos água, nós utilizamos luz. Ora, a pessoa que dirige a igreja e muitas vezes vive deste trabalho, o pastor, ele precisa de sustento. Então nós temos tudo a ver com o Antigo Testamento nesta questão da aplicação dos dízimos, para que haja alimento, para que haja mantimento, para que as necessidades sejam satisfeitas. Tudo muito bem dentro da Bíblia. É por isso que ainda hoje é válido sim a entrega dos dízimos e ofertas. Ponham-me à prova, Deus diz. Não significa negociar com Deus. Deus não está fazendo uma negociação conosco, primeiro porque o Senhor nunca vai ser devedor a nós. Nós nunca vamos, inclusive, fazer o suficiente. Mas Ele recompensa, Ele retribui. Acabamos de ler, inclusive, Números 18, 21. E isto é uma retribuição. Muitas vezes Deus retribui através de nós, seus servos. Nós lemos aqui: dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao serviço da tenda do encontro. Deus vê, Deus recompensa. É isso que Ele está prometendo. Ponham-me à prova se eu não sou alguém que retribui, alguém que recompensa, alguém que abençoa. Deus não está prometendo pagamento, e sim recompensa, prêmio, bênção. Não é uma negociação com Deus, é uma ordem que Ele dá, mas na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, na sua justiça até, Ele ainda nos contempla com as suas bênçãos. E Deus continua, agora relatando como Ele seria favorável àquele que fosse servo seu, fiel. E se a nação, no caso lá Israel como um todo, fosse essa nação fiel, o que Deus faria em relação a todo o povo? Mas Ele promete aqui, de repente, até na questão individual, a alguém, aquela pessoa, ela vai sim, da parte de Deus, ser abençoada até mesmo materialmente. Verso 11, impedirei que pragas devorem suas colheitas. Olha a proteção de Deus. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as bênçãos reclamadas pelo povo, que nós vimos lá desde o capítulo 1, elas aconteceriam se eles mudassem de vida. Por que elas não aconteciam? Eles não estavam nem aí para Deus, mas queriam as bênçãos. Quantos são assim, não querem se dedicar a Deus, mas querem as bênçãos de Deus? Fidelidade em tudo, não apenas na área financeira aí, né? Bênçãos de Deus não são resultados de negociação com Ele. Dízimos são reflexo da fidelidade do servo. E aí que eu digo, fidelidade em tudo
não apenas na questão financeira. O servo de Deus fiel nem tem problema nessa área. Aquele que começa a fazer muitas perguntas. Pensa aí. Verso 12. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Ser fiel ao Senhor é testemunho às outras nações. Os outros povos veriam como Israel era forte, bem-sucedido, como dominava os seus inimigos. Ora, nada disso estava acontecendo. Era de Deus a culpa? Claro que não. Tudo isso nos ensina muito nos nossos dias, porque nós vemos pessoas explorarem esse assunto para ameaçar os servos de Deus, para dizer que o devorador vai acabar com tudo que ele tentar produzir e fazer, que ele não vai ter prosperidade nenhuma. E olha, a ênfase é sempre e apenas essa questão financeira. Não, Deus, ele até mesmo se compromete conosco. Mas quando nós colocamos nossas vidas no altar, não quando simplesmente somos fiéis numa área específica. Deus, ele está interessado em todo o nosso ser, não apenas numa área. Ele quer que nós o coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas. Muitas vezes aqueles que desafiam as pessoas a serem dizimistas não podem cobrar mais, porque na sua vida eles não mostram mais, eles não mostram exemplo. Então, ser fiel ao Senhor é testemunho. As pessoas veem e é Deus que é glorificado. Vamos entender bem essa questão. Os dízimos são importantes, é bíblico, Deus se alegra, é uma providência dada por Ele para que o seu reino nas questões materiais, aqui, desenvolvimento, trabalho da igreja, do povo de Deus, para que essas necessidades sejam supridas. Nós queremos que Deus continue mandando maná do céu. Ele não vai fazer isto. Ele não vai mais fazer isso na história. Fez com o povo de Israel quando eles estavam no deserto, não tinham como plantar, não tinham como ter alimento. Então Deus fez isto. Quando eles entraram na terra prometida, isso cessou, porque aí é conosco, mas sempre nos colocando nas mãos de Deus. Que cada um de nós aprenda essa questão, mas essa lição acerca do dízimo, e que cada um de nós se lembre que aqui em Malaquias o dízimo é mais uma das questões que Deus está levantando, é mais um dos puxões de orelhas que Deus está dando àquele povo. Dízimo não é o assunto central, é mais um assunto importante, sim, porque em torno do dízimo se faz o trabalho nas questões físicas, financeiras daquela época e dos nossos dias. Como vamos sustentar os missionários sem ofertas? Como vamos atender às necessidades nossas do dia a dia sem os dízimos e as ofertas dos fiéis? É importante? É, mas nós sabemos que infelizmente há aquelas pessoas que, na defesa dos seus interesses, e olha, interesses em termos de muitos recursos mesmo financeiros. Tem gente muito bem de vida às custas dos pobres, às custas dos humildes. Esse povo é falso, esse povo é hipócrita. E aquilo que Jesus falou lá para o mestre da lei, lá para o fariseu, serve para estas pessoas também. Quando dão tanta ênfase aí nos dízimos, esquecem a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Esquecem tanto na vida pessoal como também no ensino da palavra de Deus às pessoas. A Bíblia tem que ser ensinada como um todo,
não apenas algumas partes, não apenas aquelas partes que, de repente, até de forma desonesta, é o interesse de quem ensina. Deus vê essas coisas. E é também por isso que Jesus, na eternidade, vai dizer aí para alguns, talvez para muitos: nunca conheci vocês. Amém? Que Deus nos abençoe em mais este estudo da sua palavra. Nós estamos chegando ao final mais uma vez. Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção, visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado também por sua atenção. Nós vamos orar e assim encerrar mais este estudo bíblico às quintas-feiras. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos abre os olhos para tantas falhas, tantos pecados que devemos evitar para agradar a Ti. E hoje nós vimos mais um desses pecados, os dízimos, as ofertas, a nossa fidelidade a Ti na questão financeira, que o Senhor também requer de nós, assim como o Senhor requer de nós muitas coisas em outras áreas. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver uma vida justa, uma vida, Senhor Deus, misericordiosa, onde sejamos misericordiosos para com as pessoas, e uma vida de fidelidade, uma vida onde sejamos fiéis a Ti. Obrigado, Senhor, por este estudo. Obrigado porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável.